Olá, sejam bem-vindos a este estudo que é o Evangelho Redivivo. Estamos aprendendo com esse livro que traz grandes reflexões, uma metodologia fácil para o nosso entendimento e para a nossa aplicação no nosso movimento espírita. Estamos na introdução do Evangelho Redivivo e o tema 3 que trata da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje teremos um tema muito importante que nos ajuda a refletir e a discernir muitas situações que podem ocorrer dentro do próprio movimento espírita, né? Então, mostrando para nós que a doutrina ela é uma renovação constante, uma revelação constante e progressiva. Então, teremos as anotações de Allan Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, e temos também as observações das equipes da Federação Espírita Brasileira, uma equipe muito bem preparada, que nos traz com muita propriedade a análise, os esclarecimentos, a forma de nós trabalharmos o nosso desenvolvimento no nosso aprendizado dessas lições, não só do Evangelho segundo o Espiritismo, mas hoje especificamente na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que para nós temos nas informações de Allan Kardec o conjunto dos ensinamentos, das lições morais do Evangelho de Jesus, e que não há nenhuma religião, nenhuma crença que possa desvirtuar desse raciocínio, desde que estejam prontos a analisar sem crítica, sem preconceito, ou melhor, sem análise de fanatismo, somente buscando a razão, a lógica e o conteúdo moral que existe no ensinamento do Evangelho de Jesus. Essa é a introdução que Allan Kardec está fazendo para nós nesse Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos fazer uma preparação para nós estarmos com o pensamento, com o sentimento mais acessível, mais em sintonia com os bons espíritos, pedindo a eles, em nome de Jesus, em nome de Deus, aos mentores, que venham em nosso favor. Senhor Jesus, nós estamos aqui felizes por esta leitura de hoje, por esta reflexão, por estes ensinamentos que irá aumentar a nossa capacidade de entendimento e fortalecer a nossa fé. Te pedimos que nos ajude a compreender, a analisar e a guardar conosco esta certeza desta verdade que irá para nós servir como âncora, como segurança na nossa caminhada evolutiva. Obrigado, Senhor Jesus, que a tua paz permaneça em todos os corações. E nós
Vamos rever no último estudo uma fala de Allan Kardec que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Por grande e justa e bela que seja uma ideia, é impossível que congregue desde o início todas as opiniões. Os conflitos que daí decorrem são consequência inevitável do movimento que se opera. Eles são mesmo necessários para maior realce da verdade, e convém que se produzam desde logo, para que as ideias falsas prontamente sejam postas de lado. Todas as pretensões isoladas cairão, pela força das coisas, diante do grande e poderoso critério do controle universal. E agora o novo subtítulo. A revelação espírita é contínua e progressiva. O ensino dos espíritos é contínuo e as leis que eles revelam estão registradas na própria natureza. Dessa forma, torna-se impossível eliminar a doutrina espírita do nosso meio, visto ser ela o Consolador, o Espírito de verdade, que Jesus enviou para ficar conosco eternamente, não podendo, portanto, estar submetida às fragilidades da matéria. Para calar a voz dos espíritos, seria necessário destruir a sua única ferramenta de comunicação com os homens, a mediunidade. E para eliminar a mediunidade do mundo, necessário seria eliminar toda a humanidade, o que, por lógica, é impossível. Um homem pode ser enganado, pode enganar-se a si mesmo. Já não é assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para cada um e para todos. Além disso, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não pode se fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, ainda que se queimasse todos os livros, nem por isso a fonte da doutrina deixaria de conservar-se menos inesgotável, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em toda parte e de poderem todos dessedentar-se nela. Na falta de homens encarnados para difundi-la, haverá sempre os espíritos que atingem a todos e aos quais ninguém pode atingir.
Da mesma sorte, não estando esse processo de revelação do conhecimento universal submetido às questões da matéria, não se faz passível de nenhum controle humano estabelecido sob a égide das paixões inferiores, tal como feito com as Escrituras e a Igreja no pretérito. As vozes que ensinam não são controláveis pelos homens, porque não tiveram sua origem no plano físico. É uma vantagem de que não havia gozado ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mau querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as perturbações físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Não é essa, porém, a única vantagem que resulta da sua excepcional posição. O Espiritismo nela encontra poderosa garantia contra as cismas que pudessem ser suscitados, quer pela ambição de alguns, quer pelas contradições de certos espíritos. Não estando submetida aos desejos de um ou mais homens, sendo-lhes impossível o domínio, a doutrina espírita substitui a autoridade das funções, cargos ou excentricidades de um ser pela autoridade moral de um conjunto de princípios incorruptíveis. Vamos fazer algumas reflexões sobre estes ensinamentos, pois nós percebemos que a doutrina espírita, ela é de caráter divino, não está enraizada nas transitoriedades do mundo físico, a fonte das revelações. Percebemos aí que através desta faculdade que todos nós trazemos conosco, a mediunidade. Como diz Allan Kardec, a mediunidade ela é inerente a todos, em graus variáveis de acordo com a sensibilidade, uns mais, outros menos. Mas todos nós estamos com essa faculdade sempre presente em nós, porque é uma riqueza que Deus colocou em nossas mãos para o nosso próprio aprimoramento, uma das ferramentas que nós utilizamos para a nossa evolução. E ela está presente em todas as pessoas, porque todos nós trazemos a faculdade de pensar. E a mediunidade está intrinsecamente ligado com o nosso pensamento. Aquilo que nós estamos alimentando no nosso pensamento. Aquilo que nós criamos. Sempre estamos pensando em algo. E então, essa faculdade de pensar sintoniza com forças que estão no plano espiritual, com os espíritos, ou os desencarnados. Por isso, é uma ferramenta, é um trabalho
que nós estamos utilizando e que sempre irá existir na humanidade, como estamos vendo aí. Para eliminar a mediunidade do mundo, seria necessário eliminar toda a humanidade. Isso sabemos que é impossível, não é? E então, com muita propriedade, Allan Kardec vai dizer para nós: um homem pode ser enganado. Nós sempre nos enganamos pela nossa fragilidade, pelas nossas imperfeições. Às vezes, aceitamos alguns erros como verdade, porque nós temos a nossa limitação de entendimento. Ainda não estamos num patamar superior para ter todo o discernimento cabível em alguns pontos das revelações, né? As revelações que chegam até nós do plano espiritual. Então, Allan Kardec está dizendo: um homem pode ser enganado. Nós podemos enganar a nós mesmos, mas enganar milhões de criaturas que ouvem essas comunicações, que sempre estão em contato com os espíritos, é outra situação, não é? Então, a garantia de nós termos a assistência dos espíritos é constante. Sempre nós teremos esta ajuda do plano espiritual. Agora, o que vai determinar o nosso rumo, o norte em que nós vamos seguir, vai ser a nossa qualidade moral, aquilo que nós estamos buscando. E se nós buscamos nos esclarecer através desses estudos, desses ensinamentos, com certeza, a assistência que teremos do plano espiritual são espíritos que têm o mesmo interesse que nós estamos tendo, de procurar conhecer a verdade e desvendar novos mistérios de acordo com a nossa capacidade, com a nossa busca, com o desejo de nos melhorar. E então, é o que Allan Kardec está dizendo aí, né? Pode fazer que desapareça sim um homem, mas não pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, como aconteceu no Alto de Barcelona. Queimaram as obras espíritas todas que Allan Kardec havia editado, imaginando que iria eliminar a doutrina espírita ali naquele momento, não é? O que aconteceu foi justamente o inverso, porque queimaram-se os livros, chamaram a atenção de toda a população. Mas por quê? O que tinha nesses livros que eles não querem que nós saibamos? Não é assim? E então aguçou a curiosidade. E a busca pelo conhecimento dessas revelações depois do Alto de Barcelona foi muito maior do que antes. Não é isso? Então Allan Kardec está dizendo aí: podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Vieram novas edições depois daquele alto, e até hoje estamos tendo novas revelações conforme vamos sendo preparados pelo nosso conhecimento, pelo nosso crescimento moral e espiritual. Então, tudo no seu tempo, né? E Allan Kardec, então, nos mostra esta razão, essa lógica, né? O bom senso, porque a mediunidade está em toda parte do planeta, em vários pontos, em inúmeros pontos. Onde existir um ser humano, aí existe uma faculdade mediúnica. Aí irá se realizar uma comunicação. E a faculdade mediúnica, nós sabemos, temos ela através da intuição, da inspiração, da psicografia,
da psicofonia, da vidência. Então, vários tipos de mediunidade é utilizado para trazer até nós essas revelações, esses ensinamentos. Aí depois vem aquele princípio de seleção das ideias, ter o discernimento das coisas que chegam até nós para que nós possamos analisar e acatar aquilo como verdade. Por isso nós precisamos de estar sempre estudando, buscando novas luzes, novos entendimentos, né? Para estarmos atentos e não cairmos em alguns vacilos que podem trazer consequências difíceis para nós, não é? E então, temos aí, da mesma sorte, não estando este processo de revelação do conhecimento universal submetido às questões da matéria, não se faz passível de nenhum controle humano. Olha que interessante, né? O controle humano nós que vamos fazer de acordo com o nosso conhecimento. Mas dessas revelações que estão chegando até nós, não existe uma fonte que determina essas revelações nos vários pontos do planeta. Isso vem da espiritualidade maior, dos espíritos emissários que Jesus destina a nos esclarecer, a nos orientar nessa nossa trajetória de evolução. E então estamos vendo aí que não se faz passível de nenhum controle humano sob a égide das paixões inferiores, porque isso já aconteceu no passado, né? Tal como feito nas Escrituras e a Igreja no pretérito, né? Nós temos as revelações de estudos sobre o cristianismo nascente, quando Jesus veio ensinar essas lições de vida eterna. O cristianismo até o 3º século era o cristianismo puro. Era as lições que Jesus trouxe e que eram vivenciadas pelas comunidades cristãs daquela época. Mas a partir do 4º século, e então começou a ter uma confusão, uma deturpação nos ensinamentos que a Igreja interferiu para trazer as revelações, as orientações, de acordo com seus dogmas, com seus preceitos, não é? E então, a partir desse século, começou a haver muitas divergências nos ensinamentos, nas revelações, nas orientações para os seguidores dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. E então foi preciso esse tempo todo para chegar até o século XIX, quando Allan Kardec, trazendo para nós a codificação, que é o Consolador prometido pelo Cristo, a doutrina espírita, como o próprio Jesus nos ensina, né? O Consolador prometido, que meu Pai enviará em meu nome, vos fará relembrar todas as coisas. E vão revelar novas situações para que possam estar para sempre, permanentemente convosco, né? Estará para sempre convosco. Assim diz Jesus na promessa do Consolador prometido. E a doutrina espírita chega até nós, né? Através de Allan Kardec, sendo o codificador dessa doutrina. E então as vozes não são controladas pelos homens, por esses espíritos que trazem a verdade do plano espiritual. E aí Allan Kardec faz essa seleção de todas as orientações recebidas para formar esse corpo doutrinário, né? Essas bases que para nós é a nossa segurança,
é a nossa fortaleza no nosso entendimento. E todas as revelações estamos tendo uma comparação daquilo que já recebemos nas bases doutrinárias, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, né? Obras póstumas. E então, com essas revelações, nós vamos fazendo uma comparação de outras revelações que vieram depois, para termos a certeza do que está condizente com a verdade. Não é? E então, vamos ver aí, na introdução do Evangelho. É uma vantagem de que não haviam gozado ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme mal querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as perturbações físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Não é essa, porém, a única vantagem, que resulta de sua excepcional posição. O Espiritismo nela encontra poderosa garantia contra os cismas que pudessem ser suscitados, quer pela ambição de alguns, quer pelas contradições de certos espíritos. Olha que detalhe importante. Alguns espíritos também vieram trazer algumas revelações que, na verdade, não eram revelações, eram contradições, né? Eram falsos profetas. E então Allan Kardec soube, com o seu discernimento, com o seu bom senso, com a sua maturidade espiritual, saber separar essas contradições para não deixar inseguro essas bases doutrinárias. Não é assim? Não estando submetida aos desejos de um ou mais homens, sendo-lhes impossível o domínio, a doutrina espírita substitui a autoridade das funções, cargos ou excentricidades de um ser plenamente, de um ser pela autoridade moral de um conjunto de princípios incorruptíveis. Eu vou ler novamente, que a pontuação ficou muito deficiente. Não estando submetida aos desejos de um ou mais homens, sendo-lhes impossível o domínio, a doutrina espírita substitui a autoridade das funções, cargos ou excentricidades de um ser pela autoridade moral de um conjunto de princípios incorruptíveis. Olha aí que segurança nós temos, né? E então, essa autoridade moral é que nos dá a certeza de estarmos no caminho certo, né? Como Jesus já diz para nós no seu Evangelho: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E então, antes de começarmos no próximo subtítulo, Fé e Racionalidade, nós queremos pedir permissão a vocês para passar um trabalho aqui que foi realizado com a inteligência artificial. E então pedimos que acompanhe o raciocínio e, sempre que possível, volte novamente nesse vídeo que foi montado para o entendimento, que são análises técnicos. Nós temos que perceber que é análise técnico, né? Olá,
Olá. Tá meio complicado, hein, gente? Desculpa aí. Olá. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos olhar mais de perto para umas ideias bem interessantes, extraídas de uns textos sobre a revelação espírita contínua e progressista. A ideia principal, parece, é que a revelação, nesse contexto, não é uma coisa parada, sabe? Não está fechada num livro só ou num momento da história. É mais um processo vivo que está sempre evoluindo. Exatamente. E temos aqui uns fragmentos que descrevem essa revelação como contínua, progressista e o que chama bastante atenção como algo indestrutível. Então, a nossa missão aqui é tentar entender o que isso quer dizer. Uhum. Como é que se argumenta essa indestrutibilidade? E o que significa dizer que ela escapa ao controle humano? São pontos bem fortes, né? Sim. Vamos lá, então, mergulhar nisso. A primeira afirmação de peso é que as leis reveladas estão na própria natureza. Isso já dá uma pista da abordagem, não dá? Com certeza. Já direciona o olhar para algo além do dogma puramente humano. E aquela imagem que você mencionou de não poder queimar os espíritos como se queima livros. É muito visual, né? Merece uma atenção especial. Sim, é uma metáfora poderosa sobre a natureza dessa revelação. Então, o texto começa dizendo isso. O ensino dos espíritos é contínuo e as suas leis estão registradas na própria natureza. Como é que a gente pode interpretar essa ligação com o mundo natural? Olha, o que eu acho fascinante aí é essa comparação direta, quase uma equivalência, entre as leis espirituais e as leis da natureza. A implicação é forte. Não estamos falando de regras arbitrárias criadas por alguém, mas sim de princípios que regem o funcionamento do universo, tanto físico quanto espiritual. E sendo assim, eles poderiam ser descobertos, compreendidos aos poucos. Ah, tipo a ciência, que avança descobrindo as leis físicas. Exato. Numa dinâmica parecida, a ciência não para de descobrir coisas sobre o mundo físico, né? A ideia aqui é que o mesmo aconteceria com o entendimento dessas leis espirituais. A continuidade estaria justamente aí, nessa descoberta sem fim. Entendi. Não é uma verdade que vem pronta, embalada. É algo a ser investigado, quase como um campo de pesquisa sempre aberto. Isso muda bastante a ideia comum de revelação, né? Muda completamente. Sai a ideia de algo estático, finalizado, e entra de um fluxo constante de conhecimento. Um conhecimento que, idealmente, acompanha a nossa própria capacidade de entender as coisas. E é interessante que o texto conecta isso a uma figura específica. Sim, eu ia perguntar disso. A referência ao Consolador, o Espírito de Verdade, que, segundo a passagem, ficaria eternamente conosco. Como essa figura se encaixa nessa ideia de continuidade, de leis naturais? Bem, essa referência faz uma ponte clara com a tradição cristã, claro, mas a interpretação dada é bem particular. A visão aqui é que aquela promessa do Consolador que ensinaria tudo e lembraria o que Jesus disse, ela não se cumpriria num único evento ou num livro sagrado que viesse depois, mas sim através dessa comunicação constante, universal, com o plano espiritual. A eternidade da promessa seria, então, a própria perenidade dessa comunicação. Ah, então a promessa não seria um texto final, mas um canal sempre aberto. Exatamente. Um canal que garante uma orientação adaptada a cada tempo, a cada lugar, não algo congelado numa forma só. Faz sentido. E isso nos leva direto para a questão da indestrutibilidade. O texto usa um argumento assim bem forte. Para acabar com a doutrina espírita, teria que se acabar com a mediunidade. E para isso, Teria que acabar com a humanidade inteira. É radical, sim. é quase dizer que essa comunicação é parte do que nos faz humanos, né? É essa linha de raciocínio. O ponto central é que a mediunidade, essa sensibilidade ou capacidade de comunicação entre os planos, segundo a doutrina, não seria uma invenção humana. Não seria uma prática cultural que você pode simplesmente proibir e ela some. Seria algo inerente,
como, sei lá, a capacidade de ver ou ouvir, mesmo que nem todo mundo use ou desenvolva igual. Exatamente essa analogia. Se é uma faculdade inerente à condição humana, então, enquanto houver gente no mundo, vai existir o potencial para essa comunicação acontecer. E aí a fonte da doutrina, a comunicação em si. Isso. A fonte primária se torna, nessa lógica, impossível de extinguir por meios externos. Podem queimar livros, proibir reuniões, perseguir pessoas. Mas não dá para desligar a mediunidade de todo mundo. Exato. Não dá para tirar essa faculdade da humanidade. E é aí que entra a força daquela analogia de não poder queimar os espíritos. Os livros, os centros, as pessoas. Tudo isso é secundário, vulnerável. Mas a fonte primária estaria em outro lugar, acessível por essa faculdade. Precisamente. A analogia reforça que a essência não está no suporte material, que é frágil, é contingente. A fonte original, a comunicação com os espíritos, pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora, através de qualquer pessoa com essa sensibilidade, né? Independente de ter livro, de ter centro, de ter pregador. Se a gente olha o quadro geral, isso é uma afirmação muito forte sobre descentralização e sobre resiliência da informação quando a origem dela não é física, mas ligada à própria natureza humana. É quase um sistema de conhecimento distribuído por natureza. Essa ideia de descentralização e resiliência é realmente poderosa. Mas levanta outra questão óbvia. Se a fonte é tão espalhada assim e a comunicação vem por tantos médiums diferentes, como é que fica a confiabilidade? Como separar o joio do trigo? O texto fala disso, de uma validação coletiva? Sim, ele aborda essa preocupação que é crucial, né? A questão da credibilidade. A premissa ali é que a concordância geral das mensagens, vindas de múltiplos médiums. Médiums que não se conhecem, em lugares e épocas diferentes. Exatamente. Essa concordância funcionaria como um tipo de validação. A ideia é, se milhões de pessoas de forma independente relatam coisas parecidas e recebem ensinos que batem nos pontos fundamentais, isso seria mais do que só fraude ou alucinação ou erro de um ou outro. É como um princípio de verificação pela consistência em massa. Se muitas fontes independentes apontam para a mesma direção, a chance de ser algo real aumenta. Isso é um apelo à força do testemunho coletivo e à consistência através do tempo e das culturas como um critério de verdade, num campo que, por natureza, não dá para testar em laboratório do jeito tradicional. A lógica por trás é que seria muito improvável, estatisticamente, que tanta gente desconectada inventasse ou imaginasse coisas tão parecidas e complexas se não houvesse uma causa comum por trás. Claro que isso não tira a necessidade de analisar cada comunicação criticamente, óbvio, mas propõe um critério para validar o corpo geral da doutrina. É uma abordagem interessante para lidar com a subjetividade que é inerente a isso. E o texto também faz um contraste com o que teria acontecido com escrituras antigas, né? Dizendo que esse processo de revelação contínua não estaria sujeito ao controle humano, às paixões inferiores. Isso parece um ponto-chave na defesa da pureza da doutrina. Sem dúvida. É um dos argumentos mais fortes que o texto apresenta sobre a autoridade e a integridade da mensagem espírita, ao colocar a origem primária da comunicação num plano não físico e, muito importante, espalhada por inúmeros médiums independentes. O texto argumenta que ela escapa do controle centralizado de instituições humanas, de líderes religiosos, de gente poderosa, que, historicamente, poderiam e muitas vezes tiveram suas próprias agendas, né? Interesses de poder ou serem influenciados pelo que o texto chama de paixões inferiores, orgulho, egoísmo, vontade de dominar. E aí poderiam manipular a mensagem, filtrar, censurar. Exato. A ideia é que, como não tem um porteiro humano controlando o fluxo original da informação lá na fonte, ela chegaria de forma mais pura. Quer dizer, a ausência de um ponto único de controle na origem impediria a corrupção da mensagem na fonte. Essa é a implicação. E levanta, mesmo que indiretamente, uma crítica a como o poder humano, ao longo da história, moldou as narrativas religiosas que viraram textos sagrados ou foram gerenciadas por hierarquias. A garantia de pureza viria dessa natureza difusa, não humana, da fonte primária.
Ok. Essa natureza difusa, descentralizada, que segundo eles garante a pureza e a indestrutibilidade, teria outra consequência importante. Serviria como uma poderosa garantia contra as cismas, contra as grandes divisões internas. Confesso que isso me parece um pouco contraintuitivo. Com tantas fontes, sem autoridade central, não seria mais fácil ter um monte de interpretações e divisões? A lógica aí é um pouco sutil. O texto meio que reconhece que a diversidade de comunicações pode gerar contradições aparentes ou diferentes nuances, sim, mas o argumento é que a falta de uma autoridade humana centralizada, um papa, um concílio com poder de definir dogma, uma hierarquia que impõe a interpretação oficial e expulsa quem discorda, isso tornaria mais difícil criar cismas organizados e duradouros. Como assim mais difícil? Pensa assim, muitas divisões históricas em religiões aconteceram por briga de poder, pela sucessão na liderança ou por disputa sobre quem tinha autoridade para dizer o que era certo ou errado. Se não existe um centro de poder claro para ser conquistado ou controlado, Ah, a ambição pessoal por liderança teria menos onde se agarrar para criar facções, grupos fechados. exatamente, teria menos espaço para criar facções institucionalizadas excludentes. A diversidade de vozes, mesmo que crie um mosaico complicado, às vezes até inconsistente, também dificulta que um único grupo diga a verdade só a minha e expulse os outros. A estrutura seria por natureza mais plural, mesmo que isso signifique uma tensão constante entre visões diferentes. Entendi. A falta de um trono para disputar diminuiria as guerras de sucessão doutrinária, digamos assim. E isso nos leva ao último ponto-chave que a gente separou. Se a autoridade não vem de uma pessoa, de um cargo, de onde ela vem? O texto diz que não está em cargos, funções ou excentricidades, mas na autoridade moral de um conjunto de princípios incorruptíveis. O que isso significa na prática? Para quem segue essa linha, como se reconhece essa autoridade? Isso é uma mudança bem radical na base da autoridade espiritual. Em vez de aceitar algo porque veio de uma figura famosa, ou de alguém com título, ou até de alguém que faz fenômenos mediúnicos muito chamativos às excentricidades, a validação tem que vir da própria mensagem. A avaliação precisa ser feita com base em critérios da própria mensagem. Ela é lógica, é razoável, tem profundidade filosófica, está de acordo com princípios éticos que a gente considera universais, tipo amor, caridade, justiça. E tem que estar de acordo com os outros princípios já aceitos, né? Aqueles validados pela tal concordância universal. Exatamente. Tem que ter harmonia com os princípios fundamentais que já emergiram e foram validados por esse critério da concordância das comunicações sérias ao longo do tempo. A autoridade estaria na qualidade, na consistência da informação em si. Não no prestígio de quem transmite, isso exige uma postura bem mais ativa, mais crítica de quem recebe a mensagem, certo? Não dá só para aceitar passivamente. Exige, sim. Exige que cada pessoa use o próprio discernimento, use a razão, use o sentimento moral como filtro. A responsabilidade pela validação final do conhecimento fica em grande parte com o indivíduo e com a coletividade que estuda, que compara as mensagens. Não é algo delegado para uma autoridade externa. A autoridade final seria da verdade dos princípios, reconhecida pela consciência e pela razão. Bom, fizemos aqui uma análise bem detalhada dessa visão da revelação espírita. Vimos como ela é apresentada como um processo dinâmico ligado à natureza e à própria condição humana pela mediunidade, o que daria a ela essa resiliência toda contra tentativas de acabar com ela. Vimos também os mecanismos que eles propõem para validar isso, a concordância coletiva das mensagens, e como a natureza descentralizada e a base da autoridade nos princípios, não nas pessoas, funcionariam como garantias contra manipulação e divisões. É uma construção bem amarrada dentro da lógica dela. E a consequência final disso tudo, como o texto sugere, seria uma doutrina que se vê como segura, né, imune a perseguições, censuras, reviravoltas sociais, políticas. A sobrevivência dela não dependeria de estruturas de poder aqui da Terra. Mas sim daquela conexão contínua com a fonte não física, através da mediunidade inerente às pessoas. Uma resiliência que viria de dentro, pode-se dizer. Exatamente. Ok, depois dessa exploração toda das ideias desses fragmentos, que questão final a gente pode deixar no ar? Algo para continuar pensando.
Olha, talvez um ponto que surge dessa própria descrição tão multifacetada. Se uma fonte de conhecimento se diz contínua, progressista, vinda de muitas vozes de uma origem não humana, como é que se concilia a necessidade que também é afirmada de ter princípios fundamentais consistentes, universais, Uhum. com a diversidade inevitável, as nuances, as atualizações e até as aparentes contradições que podem surgir, e o texto admite que surgem, nessas comunicações ao longo do tempo, por médios diferentes. Ou seja, como o sistema lida com a tensão entre ser progressista e precisar de um núcleo estável. Exato. Qual é o critério, o processo final para separar nesse fluxo constante o que é essencial, o que é válido sempre, daquilo que é secundário, que é do contexto da época, que talvez seja até um erro que entrou na comunicação? A mesma natureza progressista e descentralizada, que dá resiliência, parece trazer desafios constantes para a própria coerência interna. Fica a questão sobre esses mecanismos de discernimento contínuo. E então, aproveitamos aí algumas ideias, alguns pontos que a tecnologia nos favorece. A inteligência artificial sempre nos favorece alguns pontos que às vezes nos escapam, né? Pela nossa dificuldade que temos de entendimento de alguns pontos. Mas nós temos que ver também que a inteligência artificial é somente uma análise técnica. Não existe uma ênfase de emotividade nessas colocações. Por exemplo, quando a inteligência usa o nome de Allan Kardec, é somente um detalhe, não coloca aquele prazer de falar na figura de Allan Kardec, ou de Jesus, não é? Ou da doutrina espírita. E então, quando nós estamos argumentando pessoalmente sobre questões da doutrina, mencionamos o nome de Jesus com aquele gosto, com aquele prazer, com aquela alegria, a alegria de estar falando do nosso mestre, do nosso guia, né, da humanidade. E com a inteligência artificial não é bem assim. Então nós temos que aproveitar dentro das limitações e saber discernir, né? Alguns pontos também que pode, às vezes, faltar a uma certa conexão com a nossa realidade. Não é isso? Mas então fica aí as reflexões da noite e no próximo domingo nós iremos continuar com outro subtema, né? E queremos agradecer a companhia de todos. Vamos fazer uma prece, agradecendo a Jesus, aos bons espíritos, a Deus, nosso Pai. Senhor, estamos finalizando nosso estudo da noite com muita satisfação pelas orientações, pelos pontos de luz que acendemos em nosso conteúdo espiritual e moral. Pedimos, Senhor, que nos ajude a perceber o que há de melhor para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, e assim podermos exercitar, através da nossa atividade diária, do convívio, aquilo que temos aprendido com a doutrina espírita. Que a tua paz permaneça em todos os corações. Obrigado, Senhor. Assim seja. E então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, queridos internautas, fica aí mais um momento para o nosso aprendizado. E, como sempre, nós aconselhamos sempre voltar às lições, rever aquilo que foi lido, que foi estudado, porque quanto mais nós buscarmos rever o que já aprendemos, nós vamos aprender ainda mais.
Pontos que antes nós não enxergávamos, numa nova leitura, numa nova reflexão, estamos amadurecendo. Não é? E até mesmo, como nós vimos aí, com a opção de ajuda da inteligência artificial. Muitas coisas podemos aproveitar e temos que ter o bom senso, a análise, né, da razão e da lógica para tudo. Né? Muita paz a todos, até uma próxima oportunidade. Que Jesus nos abençoe. Gratidão.